dia, irmãos. Graça e paz, em nome de Jesus. A saudade é grande, mas em breve nos encontraremos, né? Eu quero ler o Salmo 121. Elevo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não lhe molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Irmãos, vivemos tempos difíceis, né? Que não podemos ver nossos parentes, né? Abraçá-los, mas sabemos que em meio a toda essa pandemia também vivemos momentos de gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos livrado desse vírus, né? Então, vamos lembrar da palavra de Deus, saber que Ele é nosso guardião e Ele é nosso protetor, né? Então, Ele não dorme, Ele cuida o tempo todo de nós. Queria fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo Teu amor, o Teu cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Nos ajuda, Pai, a caminhar contigo em meio a tudo o que estamos passando. Sabemos que a palavra de Deus fala que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Entrego a família Bereana em Tuas mãos, que o Senhor cuida de cada lar, cada irmão, cada líder, Pai, especialmente da pastor Silvio, a Lídia, Pai, que tem conduzido esse rebanho. Eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Quero ser
Bom dia, amada igreja, queridos irmãos. Mais um tempo gostoso de meditação, de aprendizado, de edificação na palavra do Senhor. E nesta manhã nós continuamos aí meditando no livro do profeta Jeremias. E hoje nós convidamos aos amados que abram suas Bíblias, em Jeremias capítulo 18, do 1 ao 4. Jeremias 18, do 1 ao 4. Só ressaltando, como havíamos falado no princípio, o nosso escopo, o nosso objetivo aqui não é estudar e expor o livro de Jeremias, mas é um compêndio e nós vamos ver como o profeta se portou em tempos de crise, e depois nós vamos ver também Ezequiel, e como nós podemos tirar um aprendizado, tirar lições tão preciosas para que nós também possamos aproveitar nos dias que nós estamos vivendo. E tenho sempre enfatizado que, embora seja uma outra aliança, outras promessas, mas há princípios que nós podemos retirar, podemos aprender para a glória do Senhor. Jeremias 18, do 1 ao 4. A Bíblia diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Santíssimo, Bendito, Todo-Poderoso Senhor, nós queremos te exaltar, te louvar, te bendizer nesta manhã e pedir, Senhor, a tua misericórdia sobre nós. Pedimos a tua graça, o teu poder. Queremos também os teus livramentos, Senhor. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis e desafiadores e precisamos de muita sabedoria, Senhor. E a sabedoria que nós precisamos é aquela sabedoria que difere do mundo. Não é aquela sabedoria terrena, animal e diabólica. É aquela sabedoria que vem do alto, que é pura, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós sabemos, desde o início da humanidade, com o relato de Gênesis, que há uma verdadeira obsessão para que nós possamos crescer, nós possamos nos sobressair em relação a outros. E nós vemos desde o início, aquele problema lá de Caim com Abel, e realmente nós vemos que o homem não mede esforços para tentar sulpiar o outro, e nós vemos até uma brincadeira que muitas vezes tem gente querendo fazer piquenique na sombra do outro. E nós vemos hoje isso no cenário mundial, no cenário político e às vezes até mesmo no cenário religioso. E muitas vezes no cenário pseudo-evangélico. Eu digo pseudo porque o verdadeiro, ele jamais vai trilhar por esse caminho. Mas hoje, nesta manhã, nós queremos discorrer sobre o tema descendo para subir. É muito importante nós olharmos a trajetória de Jeremias, nós vemos como Deus o chama, nós vemos que Deus já fala, olha, você vai ter um ministério desafiador, vai passar por lutas, por problemas, você vai bater de frente com o povo, de frente com algumas autoridades, mas Deus fala, eu estarei com você. Deus só coloca uma condição, fala e não te cales. Todo conselho que eu vou te mostrar. Tudo aquilo que Deus havia de revelar a ele, e Deus fala, não omita nada, mas fale tudo. Fale conforme aquilo que eu tenho prescrito para você, aquilo que eu tenho realmente falado ao teu coração.
E nós vemos então em toda a história da humanidade, o homem procura destaque, né? Já falamos desde o início, e ter fama, conhecimento, sabedoria, mas uma sabedoria terrena, né? Dinheiro, posses, e todo esforço é feito e a ética fica sempre de uma maneira secundária. Mas para nós que somos salvos em Cristo, nós que somos crentes, né, o caminho é bem diferente, e é isso que nós precisamos atentar para esse trecho que Deus chama Jeremias e ele dá algumas coordenadas que a priori parecem coordenadas que não se coadunam com aquilo que, com o propósito que Deus o chamara. A Bíblia diz, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, Jeremias, ele é chamado a se levantar, se colocar em pé e depois descer lá na olaria, lá na casa do oleiro, e Deus queria falar com Jeremias. Deus queria mostrar para Jeremias algumas coisas que jamais ele saberia de uma maneira natural. E Deus precisava que Jeremias ouvisse a sua palavra e entendesse, né, qual era a devida proporção dos pecados que estavam sendo cometidos e como que Deus queria que ele se portasse ali, combatendo realmente todas aquelas abominações, todas aquelas apostasias que Judá estava fazendo, à semelhança de Israel, que já havia caído. E nós olhamos aqui que Deus fala, levanta-te. E, queridos irmãos, claro que falando no aspecto simbológico, né? Mas quando nós estamos sentados e confortavelmente, nós não conseguimos enxergar de uma maneira geral. Então, nós precisamos nos levantar. É claro que eu estou colocando aqui um aspecto simbólico, mas Deus chama Jeremias que levanta-te, né? Desce lá à casa do oleiro, se coloque em uma posição que eu quero que você aprenda realmente com esse movimento, de descer até a casa do oleiro. E é tão importante que Deus fala antes com ele, olha, fica em pé, agora desce lá na casa do oleiro. E é muitíssimo importante quando Deus nos chama. E nos chama o quê? Nos chama muitas vezes para uma prova. A Bíblia mostra aí, latente no comportamento humano, que quando nós passamos por uma pressão, por uma prova, por uma perda, por alguma coisa, a nossa primeira reação é nós ficarmos estáticos, paralisados, e a posteriori nos vem aquela coisa de desistir, entrar numa depressão. E quando nós olhamos lá desde o início, Agar, e ela tinha aquela rivalidade com a segunda esposa, e de repente quando ela é expulsa ali, falando, olha, o seu filho não vai herdar junto com Isaac, né, o filho da promessa. Então Ismael é expulso ali junto com Agar, e ela vê que estava num deserto, sem alimento, sem nada, e ela então leva o filho dela, bota lá debaixo de uma palmeira e se afasta, porque ela não queria vê-lo morrer. E é muito comum isso, porque nós ficamos desesperados e olha, nós não queremos nem saber, olha, eu acho que não tem mais saída. E Agar, mesmo naquela condição, mesmo sendo realmente uma pessoa que errou, ela sabia que havia um Deus. O seu Senhor, né, ele tinha um Deus, ela conhecia algumas coisas do costume da casa, e dentre os quais o que? A fidelidade do seu Senhor. Então, Agar simplesmente, para não ver o seu filho morrer, ela simplesmente se afasta e coloca ele ali embaixo de uma palmeira. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 21 que Deus, ele intervém naquela situação. E ele muda todo aquele quadro. E
Muitas vezes nós temos uma postura similar à de Agar. Olha, nós estamos vivendo um problema e não tem saída, então eu vou me afastar, eu quero enfiar a cabeça num buraco e não olhar os horizontes. E a Bíblia diz que nós temos um único Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é Senhor de tudo e de todos e está governando a terra, queiramos ou não. Parece que tudo está rodando aí de uma forma errada, mas o Senhor é Senhor e Ele tem controle de tudo, né? E hoje nós temos um desafio também. Embora esteja todos nós, né, estejamos prostrados, mas é hora de nós nos levantarmos também e vermos o que o Senhor quer nos ensinar nesse cenário caótico, mas que é um cenário também de aprendizado. É um cenário que nós precisamos realmente aprender. Como Agar aprendeu o quê? Que tudo não estava perdido não, porque tinha lá o Senhor também uma promessa para Ismael. Ele seria também pai de uma grande nação, né? E Agar também ela é abençoada ali com subsídios para sair daquela situação e continuar a sua vida. E nós conhecemos aí as nações árabes, né, através de Ismael, se tornaram também grandiosas ali, com promessas inclusive. Mas ela poderia simplesmente ter perdido a oportunidade de criar ali seu filho, se meramente deixar seu filho morrer e acabou tudo. E Deus teve misericórdia dela, como tem de nós também. Um outro aspecto importante, nós vemos Elias, né? Elias, naquela situação de lutar contra os 450 profetas de Baal e Azera ali, e de repente é vitorioso, e de repente ele é confrontado por Jezabel, e ele simplesmente foge. Quem ele servia? Um Deus Todo-Poderoso. Deus que colocou fogo naquele altar que tinha lá litros e litros de água, mas de repente acontece o quê? Elias ouve a repreensão de Jezabel e ele foge. Ele enfrenta 450 falsos profetas, mas não enfrenta uma mulher que também era enviada de Satanás ali. Queridos, muitas vezes a perda da visão espiritual nos leva ao quê? A depressão, a tentar lutar com armas humanas, quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados, é contra as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E eu estou aplicando alguns textos neotestamentários, ainda sendo que o fundamento que nós estamos usando aqui do profeta Jeremias, mas mostrando para nós como igreja, nós podemos aprender sim com Jeremias, mas viver essa palavra neotestamentária e aplicarmos a nós, né? Elias fugiu, mas naquela ocasião de depressão, de fuga, o que o Senhor fez? Então eu vou eliminar Elias? Não, Deus tratou com Elias ali. Deus levou alimento a ele, deu água ali, né, aquele ribeiro de Querite, deu aqueles garçons estranhos para servi-lo naquele momento de dificuldade. Ele comeu, descansou de novo, até que o ribeiro secou e Deus falou, agora você tem que continuar a sua trajetória. Talvez você, irmão, a senhora, o senhor, está quebrado, tem sido alcançado aí por lutas, dificuldades, tragédias, né? E Deus está tratando agora também. É hora de ser abençoado pelo Senhor, o quê? Com consolo, livramento, com esses subsídios que a similaridade que como Deus tratou com Agar, com Elias, e Ele trata conosco também, embora de uma maneira um pouco diferente. Mas é alguma coisa que nós temos que considerar nesses dias. Muitas vezes nós agimos como Elias, mas Deus manda o seu socorro. Agora, Elias poderia olhar para aqueles corvos e simplesmente falar, o que esses bichos imundos estão fazendo aqui? Mas Elias olhou para aqueles corvos e viu que, olha, eles traziam carne para ele. Eles traziam alguma coisa que era vital naquele momento. E a água também, o ribeiro de Querite só parou de ter água ali
Quando Deus quis, falou, Elias, agora é hora de você ir para um outro lugar. Mas Deus supriu, e a necessidade era a necessidade que Elias tinha, não era o que ele queria. Então muitas vezes nós temos que parar de pensar também, será que a minha necessidade ou é o que eu quero? Quando nós queremos muito alguma coisa e Deus faz alguma coisa que não é aquilo que nós esperávamos, nós temos que lembrar que a vontade do Senhor é soberana. E nós temos que nos ater a Ele e a sua vontade e a sua palavra. Mas nós olhamos o que? Nesse cômputo geral aqui, nós aprendemos que Jeremias, ele desce à casa do oleiro. E quando ele desce à casa do oleiro, versículo 3 que eu havia pulado, a Bíblia diz assim, e descia à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então, quem já viu uma olaria, muitos anos atrás eu fui lá em Osasco, na olaria do Nino, né, e vi, tinha uma costureira que costurava aí para uma empresa que eu trabalhava, eu fui lá buscar umas roupas, eu vi como é que funcionava lá uma olaria, ainda era bem primitiva, hoje as olarias, né, o sistema é totalmente diferente, mas é aquele barro, aquele sistema primitivo, e tinha lá pessoas trabalhando manualmente ainda com o barro, com aqueles tijolos, e queridos, é impressionante a forma que eles tomam e manuseados, né? E agora toda essa modernidade, mas Deus dá também o que? Uma grande lição aqui. Ele fala no versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. O Senhor tem planos para nós. O Senhor tem um grande desejo de usar a cada um de nós. Então, nesta manhã, queridos irmãos, Deus nos chama para que nós aprendamos da sua palavra, para que Deus realmente possa fazer uma obra em nós também. Talvez nós estejamos aí um barro duro, um barro que Deus não está podendo trabalhar da maneira que Ele gostaria. E muitas vezes Ele tem que nos quebrar e nos fazer de novo. A Bíblia diz, no mesmo livro, clama a mim, né? E responder-te-ei. Então, vamos parar e pensar um pouquinho. Clama a mim, Deus está falando com quem? Com o profeta. Clama a mim é ação humana. É responder-te-ei, é ação divina. Nós precisamos clamar ao Senhor. Deus não vai clamar por nós. Nós temos que clamar a Ele. Então, clamar é ação humana e responder é ação divina. Um outro aspecto importante, a Bíblia diz também, aquele que pede, recebe. Pedir é ação humana. Receber já vem uma ação divina. Aquele que bate, ação humana, né? A porta que se abre, ação divina, né? Quando nós lembramos, né, naquelas passagens clássicas, né, e realmente por ocasião de atravessar o Mar Vermelho, né, atravessar o mar, quando Moisés fugia ali dos egípcios, e Deus fala que ele deveria baixar o cajado ali, bater o cajado, e ele bate no chão e as águas se abrem. Bater o cajado era ação humana. Abrir as águas era ação divina. Deus não vai fazer o que eu e você temos que fazer. Agora, se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a dele. E hoje Deus manda que nós confiemos nele. Que nós estejamos mais do que nunca confiantes, porque Ele tem o melhor para nós. E Ele fala para nós, olha, vai ali à casa do oleiro e aprende o quê? Aprende que eu trabalho com você, você é o barro, eu sou o oleiro, e Deus fala, eu quero trabalhar com a sua vida, mas às vezes está um pouco endurecida, e eu preciso quebrar, eu preciso amassar, eu preciso realmente fazer todos aqueles movimentos que às vezes doem. Mas para que você se torne, para que eu também me torne, para que nós nos tornemos o quê? Vasos de honra, vasos que exaltem o nome do Senhor. Então,
quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele vê o quê? Ele vê esse processo acontecendo. Ele vê o oleiro trabalhando e ele entende realmente o recado do Senhor, né? Descer, um aspecto de humilhação também, né? Mas o Senhor exalta os humilhados. É muito importante. Muitas vezes nós temos que descer para aprender, né? Nós precisamos descer lá à casa do oleiro também e ver o que Deus está querendo fazer na minha vida. O que Deus queria fazer na vida de Jeremias também, em todo aquele aprendizado, em todo aquele processo do oleiro trabalhando com barro. E Deus está falando, mostrando para Jeremias que ele era realmente o barro, Israel era o barro, e o barro estava endurecido também. Judá estava completamente endurecido, como Israel já ficara, né? Jerusalém ficara também. Queridos irmãos, é tão importante quando nós aprendemos isso, quando nós realmente assimilamos o aprendizado que o Senhor quer. E no livro do profeta Jeremias há muitas lições, e como nós já falamos no início, o intuito não é apresentar versículo por versículo, capítulo por capítulo, mas sim mostrar, né, um compêndio, e mostrando que um aprendizado nesse livro tão importante, que era um profeta extremamente patriota, num momento de crise, um momento que a sua nação estava se destruindo, mas não era uma destruição com o inimigo de fora, era de dentro, era uma autodestruição, e Jerusalém já havia caído, e Judá ainda estava em pé, mas estava cambaleando, porque o pecado tem um peso muito grande. Queridos, o que está acontecendo hoje na nossa nação? É alguma coisa que não é da carne e do sangue, é espiritual. Nós vemos a maldade campeando em todos os quadrantes da nossa nação. E mais do que nunca, nós precisamos orar, nós precisamos clamar pelo Senhor, e nós precisamos nos colocar também na condição de barro. Às vezes eu estou olhando, olha, o problema é do outro, o outro está fazendo isso e aquilo, eu tenho que olhar para mim. Eu sou o problema. Como eu, como barro, estou nas mãos do soberano oleiro. Estou ali maleável, e estou adquirindo a forma que ele quer, que ele está me moldando, ou eu sou um barro duro, que às vezes Deus tem que quebrar, jogar água e fazer de novo. E esse processo do trabalhar do oleiro aqui é muito importante para que nós façamos um autoexame hoje. Como é que nós estamos nas mãos do soberano oleiro? Isso aqui foi para Israel, sem dúvida alguma, mas nós como igreja, nós temos também a condição de vasos. E como o apóstolo Paulo falou, há vasos para honra e vasos para desonra. E nós somos chamados a ser vasos de honra, vasos que exaltem o nome do Senhor, vasos que adorem ao Senhor em espírito e em verdade, vasos consagrados ao Senhor, que possam fazer a vontade do Senhor a tempo e fora de tempo. É muito bom quando nós não temos pandemia, quando a economia vai bem, quando tudo está bem, quando nós temos saúde, glorificar ao Senhor. Quando nós podemos até nos reunir presencialmente, aliás, mas e quando não? Quando é tempo de pandemia, a economia está ruim, há problemas, eu tenho problema de saúde, você também tem, mas é hora de glorificar ao Senhor. É hora de ser um vaso que Deus pode usar em todas as circunstâncias. E esse é o nosso desafio. E muitas vezes nós temos que descer para subir. E hoje nós estamos vivendo um momento que nós estamos descendo. E descendo a casa do oleiro. Nós estamos vendo aí barros e barros amassados e alguns barros que não tem condições, e Deus tem que quebrar, e tem que amassar, e tem que jogar água, tem que amolecer. E às vezes o amolecer do barro é dolorido. Mas quando nós entendemos isso, então o soberano oleiro começa a trabalhar de uma forma que o barro não oferece mais resistência, e ele vai adquirindo a forma que o oleiro quer, um vaso para honra, um vaso que ele pode usar, um vaso que vai exaltar o nome dele. E nós somos os vasos. Hoje, no Novo Testamento, vaso de bênção, vaso de honra, vaso para
toda boa obra. Então, queridos, para nós sermos vasos, para nós sermos realmente aquele barro que o soberano oleiro pode usar, nós temos que descer, nós temos que aprender na casa do oleiro, nós temos que nos humilhar e nós temos que nos colocar na condição que Deus possa nos moldar e moldar para o louvor da sua glória. E por isso, então, nós muitas vezes temos que descer para depois subir, para depois que adquirirmos aquela forma, aquele formato que Ele quer, nós somos vasos de honra, vasos para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã. Queremos louvar o teu nome porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado por este privilégio de estudarmos, aprendermos, meditarmos na tua palavra. Continue, Senhor, nos guardando, abençoando, sustentando e nos dando sabedoria para vivermos da maneira que te agrade, te glorifique, te santifique. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã tão abençoada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia. Deus abençoe a todos.